Mãe solteira descubra segredo chocante da escola da filha e a vida dela nunca mais será a mesma. Ana sempre acreditou que a escola era um refúgio seguro, um lugar onde sua filha, Sofia, poderia brilhar. As risadinhas nas salas, os amigos novos, as aulas divertidas, tudo parecia perfeito. Mas naquele dia, quando uma menina da turma de Sofia se aproximou trêmula, Ana sentiu um frio na barriga. Você sabia que a Maria está de volta? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um eco distante de tragédia. Ana imediatamente se lembrou da antiga aluna cuja morte havia chocado toda a cidade anos atrás. Maria, uma jovem cheia de vida, que se foi de maneira tão abrupta. Como poderia isso estar ligado à vida da sua filha agora? Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a ocorrer. Sofia estava mais nervosa, mais distante. Quando Ana perguntava sobre a escola, sentia a resistência nas palavras da filha. Comentários sussurrados nas esquinas, olhares furtivos nos corredores. Todos pareciam afetados por algo inexplicável. E confusa, Ana decidiu investigar. Mas assim que começou, novas camadas de mistério surgiram. Um clube secreto, revelações obscuras sobre competições e pressões incontroláveis eram apenas o começo. Durante uma reunião de pais, Ana conheceu outros pais inquietos, aqueles que também percebiam a mudança nos filhos. Eles cochichavam sobre rituais estranhos, tradições que não faziam sentido. Um deles mencionou como, anos atrás, algumas crianças conseguirem sobreviver ao desafio de Maria, e que aqueles que falharam nunca mais foram vistos. O corpo de Maria ainda estava nas memórias, mas seu espírito parecia vagar pela escola, moldando os eventos atuais. Era como se uma sombra dominasse a atmosfera, transformando cada canto em um espaço de medo e desconfiança. Ana recusava-se a acreditar que algo tão sinistro pudesse estar acontecendo com a escola que ela confiava. Mas, em noites insones, ela vasculhou a internet e descobriu relatos de alunos que ficaram traumatizados após participarem dessas competições. Uma verdadeira cultura de rivalidade e manipulação se escondia atrás das paredes da instituição. Ela precisava proteger Sofia, mas como poderia se a verdade era uma faca de dois gumes? E então, em um momento de revelação, um novo pingo de terror caiu sobre ela. Ana encontrou uma antiga caixa de fotos que pertencia a seu tempo de escola. Uma imagem destacava-se, ela ao lado de Maria, sorrindo em um evento. O mesmo diretor que a acolheu sempre estava presente nas fotos. Um nó se formou em sua garganta. O que mais ele escondeu? A conexão que ela imaginava ter superado estava prestes a voltar para assombrá-la. Sofia poderia ser a próxima vítima desse ciclo vicioso? Ana não tinha mais certeza de nada. Com a vida da filha em risco e o peso dilacerante da verdade sendo revelado lentamente, uma única pergunta dominava seu pensamento. Até onde você iria para proteger quem ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou para aquela foto antiga por um tempo que pareceu interminável. Maria com seu sorriso brilhante e ali estava ela, tão jovem e cheia de sonhos. Mas agora, entre sombras e sussurros, tudo aquilo parecia ter uma carga pesada. O nó na garganta era insuportável e ela se forçou a respirar fundo. As memórias estavam se juntando, como peças de um quebra-cabeça que ela não queria montar. O que mais você esconde, diretor? A pergunta ecoava em sua mente, pulsando em seu peito. Naquela noite, Ana decidiu confrontar Sofia.
Mãe e filha estavam sentadas à mesa. Apenas a luz suave da lâmpada iluminava o ambiente. Sofia, precisamos conversar sobre a escola e sobre Maria, disse Ana, a voz trêmula. O olhar da filha se desviou das comidas nem tão apetitosa. Ela mordeu os lábios, hesitante. Mãe, por favor, não fala dela, não agora. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Com o coração acelerado, Ana insistiu. O que está acontecendo? Fala comigo, Sofia. Você pode me contar tudo. As lágrimas começaram a brotar nos olhos da menina. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo. Um som alto, abrupto, que fez os dois se virarem. Era Felipe, o pai de uma das amigas de Sofia, com uma expressão perturbada. Ana, você precisa ver isso agora. Ele puxou Ana pela mão, e a urgência em sua voz não deixava dúvida. Sofia, animada pela situação, se levantou rapidamente, mas a seriedade de Felipe fez seu coração disparar. O que é? Que você viu? Ana mal conseguia respirar, puxando a filha para perto. Estão todos falando sobre um vídeo do desafio. E as palavras dele cortaram como vidro. Um vídeo? Desafio? Ana sentiu a realidade girar. O que você quer dizer com desafio? O que está acontecendo com essa escola? Felipe olhou para baixo, como se a próxima revelação fosse um peso insuportável. É um segredo, Ana, uma competição que está acontecendo. E Sofia? Sofia pode ser pressionada a participar. Algumas garotas já foram. E algumas delas não voltaram a ser as mesmas. Sofia deu um passo para trás, os olhos arregalados. Como você sabe disso, Felipe? A voz dela era um sussurro. Eu ouvi os mais velhos falando, na hora do almoço. Dizem que 2 crianças que tentaram o desafio desapareceram há 1 mês. Ninguém mais as viu. E estão dizendo que o espírito de Maria está por trás disso. A sala parecia perder a cor. A tensão pulsava no ar, como um eco distante. Ana sentiu uma onda de pânico subir pelo corpo. Isso é um absurdo, não pode ser verdade, mas sua voz soava, vazia. Ela se lembrou da menina trêmula que havia contado sobre Maria. De repente, tudo parecia amarrado, como um nó muito apertado. Nesse momento, Sofia caiu em lágrimas. Mãe, eu não quero participar, se isso for real. O medo em sua voz ia além do que Ana poderia suportar. Felipe olhou de Ana para Sofia. Precisamos descobrir mais, antes que seja tarde demais. Mas enquanto a conversa avançava, um barulho explosivo ecoou do outro lado da casa, como se algo tivesse caído. Ana e os dois se encararam, o coração em um ritmo frenético. O que foi isso? Ana perguntou. E antes que alguém pudesse responder, a luz piscou, mergulhando a casa em escuridão. Um grito cortou a noite, e Ana se lembrou das palavras sussurradas. Aqueles que falharam nunca mais foram vistos. A verdade estava batendo à porta, e agora tudo parecia estar prestes a se revelar, apenas a um passo de um abismo que nenhum deles poderia imaginar. Mãe, tá tudo bem? O sussurro de Sofia a trouxe de volta à realidade. Mas ela não tinha certeza. Como saber o que estava por vir? E com o medo crescendo, Ana só pôde pensar, essa sombra nunca a deixaria em paz. A luz piscou e a escuridão envolveu a casa como um cobertor pesado. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio era opressivo. O coração dela pulsava forte, acompanhando cada instante de tensão. O que está acontecendo? As palavras saíram com dificuldade, mal tendo certeza do que queria ouvir. Eu não sei. A voz de Sofia tremia tanto quanto suas mãos. Ana se aproximou da filha, tentando transmitir segurança, embora o medo a consumisse. Felipe, com o olhar fixo na porta entreaberta, exclamou, deixe-me ver. Ele se moveu rapidamente, arrastando-se para fora da sala como se cada sombra pudesse esconder algo terrível. Ana e Sofia o seguiram nervosamente, a respiração se tornando mais rápida. O tremor nas pernas de Ana a fazia sentir-se vulnerável. No corredor, o ar estava pesado.
como se o próprio espaço estivesse carregando um segredo. Quando Felipe alcançou a porta da frente, outra lâmpada piscou e, em um clique, uma luz finalmente iluminou o lado de fora. E ali, no chão, estava algo que fez o coração de Ana parar. Uma caixa aberta, repleta de recortes de jornais amarelados. Ana conhecia aqueles rostos. Ela pegou um recorte e o virou de forma trêmula para Ana. O que estava impresso ali a fez ter um momento de desorientação. Maria tá aqui. O nome soou como um raio. Era uma foto recente da antiga aluna, mas a data estava marcada apenas algumas semanas atrás. Jato de gelo. Por que ela estaria? Ana perdeu a capacidade de terminar a frase. Felipe se aproximou, analisando a foto. Isso não pode ser verdade. Como isso é possível? Sua incredulidade fez com que os tremores de Ana aumentassem, mas em um segundo, a pergunta que tinha ecoado até então voltou, mais estrondosa do que nunca. Que mais ela não sabia? Foi nesse momento que tudo se desfez. Uma risada infantil ecoou no corredor, suave à primeira vista, mas rapidamente se tornou um eco macabro. Ana se virou bruscamente. Era uma voz familiar, familiar demais. Mãe, você achou? Ana congelou. Era Sofia, mas a forma como ela disse aquilo não era a fragilidade da criança assustada. Foi uma confiança que não parecia dela. Ana olhou para a filha e o pânico cresceu como um monstro imenso. Sofia, o que está acontecendo? Os olhos da menina brilharam com uma luz que Ana nunca antes havia visto. Você não entende, mãe. Eu preciso participar. É assim que tudo funciona. Não, você não vai fazer nada disso, Ana gritou, seus nervos se descabelando. E no calor da hora, toda a proteção, todas as promessas de manter a filha a salvo se desfizeram em uma nova mágoa. Sofia não era mais a mesma, e talvez nunca tivesse sido. Felipe observava atentamente, a dúvida instalada em seu olhar. Sofia, você está com eles? O tom de sua voz era de desespero, a culpa pesando em sua consciência. O que pano de fundo de segredos sobrenaturais havia encoberto? A luz começou a piscar de novo, e em um último estalo, uma sombra se projetou na parede. Os gritos, os rumores, as memórias de crianças desaparecidas, tudo começou a girar em torno de Ana. Como poderia ela estar tão cega? Mãe, o desafio de Maria não é uma competição, é a única forma de se libertar, disse Sofia, e a verdade do que essa frase significaria a paralisou. Um frio percorreu suas veias. Todo o amor, toda a proteção, desmoronava diante de seus olhos. O que mais estava perdido? O que estava por vir? Ana sabia que no fundo, o abismo a cercava, e agora a própria filha parecia ser parte daquele horror. Sofia, não. Mas antes que pudesse fazer mais, a luz se apagou novamente. E com isso ouviram a risada de Maria. Ou seria outra coisa o que estava ali esperando? A luz apagou novamente, e o silêncio tomou conta do ambiente. A risada que ecoou parecia vir de todos os cantos, como se a casa estivesse viva, repleta de segredos obscuros. Ana sentia que o chão sob seus pés se desfazia. Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo. A voz dela estava quase quebrando. O medo apertava seu peito como um laço. Sofia permaneceu em silêncio, um brilho estranho nos olhos. Ana queria acreditar que ainda havia uma criança ali, que a pressão não havia a transformado. Mas as palavras da filha soaram como um eco distante, uma melodia familiar que se tornava cada vez mais perturbadora. Mãe, você não vê? É a única forma de viver em paz. Felipe olhou para Sofia, depois para Ana, a confusão estampada em seu rosto. Sofia, o que você quer dizer com isso? Isso não é você. Ele estava claramente desesperado, mas havia também uma sombra de desespero em sua voz que fez o coração de Ana disparar. O que mais eles não estavam entendendo? A luz piscou, e em um lampejo, a casa pareceu reter a respiração. E então, no meio do silêncio, um estrondo reverberou do andar de cima. Ana sentiu a adrenalina correr por seu corpo
e, sem pensar, correu em direção às escadas. "O que foi isso?" gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Sofia e Felipe a seguiram, a tensão crescendo a cada passo. Ao chegar ao topo da escada, Ana viu a porta do sótão entreaberta, uma luz tênue escapando de dentro, iluminando o corredor como um farol. A curiosidade e o medo misturavam-se. "Sofia, fica perto de mim!" Ana ordenou, puxando a filha pela mão, mas Sofia estava imóvel, fixada na luz, quase atraída por ela. "Eu preciso ver, mãe. Eu preciso entender." Felipe hesitou, mas passou adiante, pressionando a porta do sótão com um impulso. Quando a porta se abriu, um vento gelado soprou, fazendo os papéis e recortes de jornais voarem. Ana se encolheu, sentindo aquele frio atravessar seus ossos. Mas o que estava lá dentro a deixou sem palavras. Um mural coberto de fotos, recortes e desenhos de crianças, cada um com um rosto que Ana reconhecia. Era um altar. As datas marcadas em tinta vermelha estavam relacionadas aos desaparecimentos e à trajetória de Maria. Mas havia algo mais. No centro estava uma foto enorme de Sofia. Uma fotografia que Ana não lembrava de tirar. Sofia estava cercada por outras crianças, todas com expressões de euforia. "O quê? O que é isso?" Ana sussurrou, o pânico crescendo. E então um sussurro cortou o ar. "Ela faz parte." Um rosto se desenhou na penumbra. Um espírito. Ana sentiu paralisar. Era Maria, sua imagem inconfundível. Mas agora seu olhar não era o de uma criança alegre. Era profundo, vazio, como se estivesse observando, calculando. "Você não entende, mãe", disse uma voz que parecia ser de Sofia, mas que não tinha seu timbre familiar. "O desafio é a saída." "Não, você. Não pode, você vai se perder." Ana gritou, sentindo o chão desmoronar. Mas a imagem de Sofia, agora com uma força distinta e quase ameaçadora, inclinou a cabeça. "Maria foi libertada, e eu também posso ser. O desafio é eterno, mãe, assim como eu." Naquele instante, Ana percebeu. A mistura de sentimentos, de memórias conturbadas, tudo começou a fazer sentido. Sofia não estava tentando escapar. Ela queria estar entre elas. Maria não era uma vítima. Ela era uma líder. E, com um golpe emocional, Ana entendeu que talvez Sofia já tivesse feito sua escolha. O terror se apoderou dela de novo. "Você está errada. Você não sabe o que está fazendo." Felipe olhava entre Ana e Sofia, em choque, as palavras mal saindo. Sofia sorriu, um sorriso que Ana não reconhecia. "Já estou dentro, Felipe. E você também pode ser, se quiser. É a única maneira." As paredes pareceram fechar-se ao redor deles. O altar pulsava com uma energia estranha e corrompida. Ana não podia acreditar. O que mais estava escondido? Sofia estava dentro do jogo. E ela só pensava em uma coisa agora: defender a filha ou salvar a alma dela da escuridão. "Não, não, não." As palavras de Ana saíram como um rugido. Mas antes que pudesse reagir, um tremor percorreu a casa. O chão parecia vivo e um som estrondoso surgiu do sótão. A luz mais uma vez piscou e dessa vez apagou-se completamente. Ana se viu em uma escuridão que a absorvia, sem saber se Sofia havia se perdido verdadeiramente para sempre. O que mais havia terminado naquele lar? O eco da risada de Maria ressoou mais uma vez. "Até logo, Ana." Isso não era uma despedida. Era um início. A verdade a envolvia, e tudo que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava por trás dessa realidade? Ana fechou os olhos, mergulhando em um futuro incerto, aguardando a próxima onda de terror que passaria por sua vida. A escuridão envolveu Ana como um manto pesado, e a risada de Maria reverberava em sua mente, misturando-se ao desespero que a consumia. A sensação de estar em um pesadelo só aumentava, e a imagem da filha com aquele olhar distante parecia mais aterradora a cada instante. "Sofia, por favor." A voz de Ana ecoou, mas seu desespero estava se afundando em um abismo. Felipe, por outro lado, estava paralisado, sua mente claramente lutando para processar o que estava diante deles. Naquele momento,
A casa pareceu vibrar, como se estivesse viva e reagindo a cada palavra. E de repente, a luz piscou novamente, e uma explosão de energia atravessou o ambiente, fazendo todo mundo tremer. O chão sob os pés de Ana se sacudiu e um estrondo ensurdecedor retumbou do sótão, reverberando em seus ossos. Ela olhou para Sofia, cuja expressão mudara completamente. A confiança que antes tinha, agora era ultrapassada por uma expressão de terror que Ana não reconhecia. "Mãe!" Sofia gritou, seu rosto se contorcendo de pânico. "O que está acontecendo?" A resposta veio em um sussurro, mas não era de Ana. Era uma voz familiar, vinda de outro lugar. "Você a trouxe de volta", disse a voz, macia e traiçoeira. Ana recuou, seu coração batendo forte. Era Maria. O espírito parecia ondular como fumaça, e em um instante surgiu diante dela, não mais como uma criança, mas como uma entidade cheia de energia. "Sofia, saia daí!" Ana gritou, puxando a filha para trás, mas uma corrente invisível parecia segurá-la no lugar. O rosto de Maria se iluminou em um sorriso, mas havia algo maligno em sua expressão. "Ela pertence a nós agora, Ana. A escolha foi feita." Ana não sabia o que fazer, o que estava acontecendo. A verdade começava a se formar na sua mente, mas ainda assim parecia um sonho distante. E então tudo tomou um rumo ainda mais inesperado. Felipe, que tinha estado em silêncio até então, deu um passo à frente. "Maria!" Ele começou, a voz trêmula. "Como você?" A confusão se transformou em choque ao perceber a ligação. Ana olhou de Felipe para Sofia e de volta para Maria. Você conhece Maria?" A incredulidade queimava em sua voz. Felipe respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo grande. "Nós já fizemos parte disso. Fui eu quem trouxe Maria de volta. Na época, quando éramos crianças, nós participamos e vivemos o desafio. Mas não sabíamos." Ele hesitou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sabia que isso ia voltar." A revelação caiu como uma bomba, e Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Você também fazia parte dos desaparecimentos?" questionou. A raiva misturando-se ao medo. Felipe olhou para baixo, a dor estampada em seu rosto. "Eu não sabia que era isso. Eu não sabia que a lei da escola seguia assim." Então, uma luz mais intensa brotou do sótão. Era quase ofuscante, e Ana se virou, o coração disparando. Uma onda de energia atravessou a sala, trazendo à tona diversas imagens de crianças, incluindo Sofia, todas as suas faces, cheias de alegria. Mas entre elas, Ana reconheceu outro rosto, um que nunca queria ver novamente. Era o seu próprio, jovem, sorridente e cercado por pessoas que Ana havia esquecido. "Como? Como isso é possível?" As palavras saíram como um sussurro. "Os pais nunca souberam, Ana. Era um ciclo. E agora você está dentro dele." Felipe estava em lágrimas. "Agora é a sua vez de decidir." E naquele instante, o mundo girou. Maria, com seu sorriso enigmático, falou de forma poderosa. "O desafio é eterno, mas apenas uma entre vocês pode ficar. Você deve escolher o que você deixaria para trás." Ana sentiu o desespero se transformar em uma bravura súbita. "Não, eu não vou deixar a Sofia. Nós vamos sair daqui." A energia da casa parecia pressioná-las, e a luta de Ana contra aquilo a intensificou. O que mais estava escondido em sua memória? O que era real? Sofia, ainda paralisada, olhou para a mãe, desesperada. Ana gritou, mas foi interrompida por uma nova onda de memória. Recordações de sua infância começaram a vir à tona, revelando um lado esquecido, uma parte de sua vida onde ela também tinha sido atraída por segredos e desafios obscuros. O que ela havia escolhido esquecer poderia ser a chave para entender tudo isso. E se de alguma forma ela também estivesse ligada ao ciclo, a resposta a esta pergunta se revelaria em um segundo. Quando a luz finalmente se apagou, um sussurro cortou o ar. "Escolha bem, Ana.
ou tudo que ama será perdido. O vazio tomou conta, e o silêncio se transformou em gritos distantes. Ana ficou paralisada, consciente de que, ali no meio de tantas perguntas, a própria vida dela e a de Sofia estavam em jogo. O que você fez, Felipe? O pânico estava em sua voz, e na verdadeira essência da palavra, o terror a dominou. O futuro se desenhava como um abismo cercando tudo o que ela conhecia. A resposta estava ainda além de sua compreensão. E com a tensão no ar aumentando a cada segundo, Ana soube que o pior ainda estava por vir. E agora tudo o que ela poderia fazer era esperar e se preparar para o que se desdobraria a seguir. A escuridão envolveu Ana como um manto pesado, e a risada de Maria reverberava em sua mente, misturando-se ao desespero que a consumia. O seu coração estava em um turbilhão. Sofia, por favor. A voz dela ecoou pelo espaço vazio, mas a expressão distante da filha a deixava apavorada. Cada segundo que passava, aumentava a angústia e a tensão. Felipe estava paralisado. Ele tentava juntar os pedaços do que estava acontecendo, mas tudo parecia mais do que um pesadelo. E então, como se o próprio ambiente estivesse em sintonia com os sentimentos de Ana, uma luz intensa e ofuscante irrompeu do sótão. Era quase insuportável. O chão sob eles parecia vibrar, e Ana teve a sensação de que a casa estava viva. "Vamos sair!" gritou Ana, puxando Sofia em direção à escada. Mas Sofia estava imóvel, fixada na luz. "Mãe, eu preciso ver." Sua voz estava repleta de um desespero que Ana não reconhecia. Naquele momento, ela percebeu algo perturbador. Era como se a própria filha estivesse atraída por aquele brilho, como um inseto a uma lâmpada. Felipe deu um passo em direção à porta do sótão, a mão tremendo. "Não, Felipe, fique longe!" Mas a ordem de Ana não teve efeito. Ele estava hipnotizado por aquela luz. "Maria", ele murmurou, e Ana sentiu seu coração gelar. Felipe parecia reconhecer mais do que queria admitir. O que mais ele sabia? Quando a luz finalmente se apagou, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Mas, no calor do momento, uma risada baixa ecoou pelo corredor. Uma voz que Ana conhecia muito bem. "Vocês realmente pensaram que poderiam escapar?" A voz era suave, mas carregava um peso que fazia os pelos da nuca de Ana se arrepiar. Era Sofia. "O que você está dizendo?" Ana perguntou, a incredulidade gripando sua voz. A face de sua filha estava transformada. Não era mais a menina assustada. Ela parecia determinada, quase como se estivesse hipnotizada pela presença de Maria. "Eu finalmente entendi, mãe. É assim que tudo funciona", Sofia disse, olhando diretamente nos olhos de Ana. Filipe se virou para Ana, seu olhar confuso misturado com um pânico crescente. O que ela quer dizer com isso? Ele estava como um espectador de um filme de terror. Ana percebeu que precisava agir. A vida da filha estava em risco. "Sofia, você está errada. Não há nada de bom nessa competição." As palavras saíram em um turbilhão de emoção, mas em resposta, Sofia sorriu. Era uma expressão que Ana não conhecia. "Não, mãe, eu estou certa. Olha ao nosso redor. Todos estão aqui, prontos. Você só precisa se libertar." De repente, algo aconteceu. Uma sombra se projetou na parede do sótão, e a forma de uma figura conhecida apareceu. Maria. Mas agora ela estava diferente. "Você sempre foi a escolhida, Ana", disse a figura, sua voz ecoando como um trovão. "Há muito tempo, você fez parte disso." Ana sentiu um choque cortar seu corpo. O que você quer dizer?" Sua voz mal conseguia sair. O chão tremeu de forma ameaçadora. "A escolha foi sua, e agora é hora de decidir novamente." A luz do sótão explodiu em uma série de flashes, revelando figuras familiares, as crianças que haviam desaparecido, incluindo o seu próprio rosto mais jovem. Ana teve um frio na espinha. Lembranças sufocantes a invadiram, revelando que, em algum momento, ela também fez parte daquele ciclo. Como seria possível?
Enquanto isso, as paredes pareciam cobrir tudo com uma tensão insuportável. Você sempre teve um papel, e agora você deve escolher entre a liberdade da sua filha ou a conexão com o que você perdeu, disse Maria. A luz piscou novamente, revelando o altar coberto de rostos infelizes. E sem mais avisos, tudo escureceu. Ana estava sozinha em sua mente, e a verdade explodiu como uma bomba. O que ela achava que era proteção ou amor estava se transformando em algo mais. Repentinamente, as memórias da infância começaram a voltar, desdobrando segredos que ela havia enterrado. E, em um instante, Ana compreendeu. Não era somente a vida de Sofia que estava em jogo, era também a dela. "Por que você não me contou, Felipe?" disse em um sussurro, enquanto a escuridão se fechava. Ele parecia chocado, mas antes que pudesse responder, a casa tremeu e a luz se apagou novamente, deixando os três mergulhados em um abismo de incerteza. A última frase de Maria ecoou em sua mente, como uma advertência. A escolha está em suas mãos, Ana. Mas qual será o custo? A última frase de Maria ecoou em sua mente, como uma advertência. A escolha está em suas mãos, Ana. Mas qual será o custo? O silêncio envolveu a sala, pesando como um manto. Ana olhou nos olhos da filha, buscando qualquer vestígio da menina inocente que costumava conhecer. Mas o que viu fez seu coração gelar. Uma sombra passeava pelo olhar de Sofia, como se a verdadeira filha estivesse presa a algum lugar dentro dela. E nesse momento, algo inexplicável aconteceu. A luz do sótão explodiu novamente e uma onda de energia drenou o ar. Ao redor, fazendo Ana tatear para encontrar apoio em uma das paredes. Foi quando a figura de Maria começou a desvanecer na luz. A risada ecoando mais uma vez, agora misturada ao som de latidos distantes e murmúrios. As sombras estão voltando. O espírito foi engolido pela penumbra, mas o que se seguiu a fez ficar em estado de choque. Os rostos das crianças desaparecidas piscaram como flashes, mas não apenas isso. Uma nova imagem surgiu, nítida e horrenda. A foto de um homem que Ana conhecia muito bem. Era seu pai. Não, não pode ser. A revelação atingiu Ana como um golpe. Por que o rosto dele estava ali? O homem que anos atrás havia se afastado de sua vida e se tornado uma memória nebulosa. Você. Nunca soube, não é? A voz de Maria sussurrou da escuridão, um tom de desprezo entorpecendo a mente de Ana. Seu pai estava entre nós, ele também fez sua escolha. O que isso significava? O peito de Ana apertou com uma dor desconhecida. Como ela nunca soubera disso? Todas as lembranças de sua infância pareciam agora tingidas de segredos e mentiras. Ele nunca me contou sobre isso. Ela gritou, a raiva misturando-se ao terror. Sofia, antes ali como uma criança assustada, parecia mais confiante, os olhos brilhando com uma luz que a mãe não reconhecia. É isso que sempre quis, mãe. Ele era parte do que estamos fazendo, parte do que devemos fazer. A verdade a golpeou, na mesma medida em que a confusão a subjugava. Felipe observava a cena, sua expressão mudando entre a surpresa e o horror. Ana, você precisa entender. Isso não é apenas sobre você e Sofia. Isso vai além. Mas Ana não queria ouvir mais. O que mais ele sabia? O que mais a cercava nesse desejo de competição e desafio? A raiva ficou ainda maior quando Ana percebeu que Felipe, de certa forma, também fazia parte daquela teia. Antes que qualquer um pudesse responder, o sótão parecia se desdobrar como um labirinto, sombras dançando pelas paredes, a luz piscando em um desespero frenético. "Sigam-me, rápido!" Ana gritou, puxando Sofia e Felipe atrás dela. Elas corriam em direção à escada, mas o frio invadiu o ambiente, fazendo o medo tomar conta, e a risada de Maria se transformou em um grito, ecoando na escuridão. Ana não conseguia se concentrar. Sua mente girava como um carrossel, tentando descobrir o que fazer, como acabar com esse ciclo. O que o desafio significava?
O que Sofia escolhera? Mãe, eu não posso voltar atrás. A voz de Sofia soou como uma faca, dilacerando a sanidade de Ana. Você não pode me tirar disso. O olhar da filha dançava entre o terror e algo que parecia ancestral. Então, um estrondo ecoou, e algo caiu do sótão. Era uma caixa antiga, se abrindo lentamente, revelando cartas amareladas e fotos. Ana lançou um olhar apressado para baixo e viu o nome: Desafio de Maria. Mas o que ficou gravado em sua mente foi a data, exatamente a mesma em que seu pai desapareceu. Está tudo interligado, gritou ela, a emoção se transformando em compreensão e dor. Sofia se afastou da mãe, virando-se em direção à caixa. Não, você não pode fazer isso, Ana implorou. Mas a filha ignorou a advertência. Felipe hesitou, mas logo se juntou a Sofia, os dois perdidos em um mundo que Ana ainda estava lutando para entender. Os rostos de outras crianças desaparecidas circundavam aquele espaço, e a realidade começou a desmoronar em torno deles. Ana sentiu uma onda de desespero. Sofia, não! O que você está fazendo? Mas quando olhou para a caixa novamente, um grito perfurante surgiu, e então tudo se apagou. Quando a luz começou a voltar, Ana percebeu. Era como se o tempo tivesse parado e tudo tinha mudado. O sótão agora estava vazio, mas a sensação de algo terrível que havia se fortalecido estava presente. O que mais eles não sabiam? O que mais a unia àquela história? A verdadeira natureza do desafio estava só começando a emergir, e o custo disso poderia ser mais devastador do que Ana poderia imaginar. A última frase de Maria ecoou em sua mente como uma advertência. A escolha está em suas mãos, Ana. Mas qual será o custo? O silêncio envolveu a sala, pesando como um manto. Ana olhou nos olhos da filha, buscando qualquer vestígio da menina inocente que costumava conhecer. Mas o que viu fez seu coração gelar. Uma sombra passeava pelo olhar de Sofia, como se a verdadeira filha estivesse presa a algum lugar dentro dela. Então, algo inexplicável aconteceu. A luz do sótão explodiu novamente, e uma onda de energia drenou o ar ao redor, fazendo Ana tatear para encontrar apoio em uma das paredes. Foi quando a figura de Maria começou a desvanecer na luz, sua risada ecoando. As sombras estão voltando. O espírito foi engolido pela penumbra, mas o que se seguiu deixou Ana em estado de choque. Os rostos das crianças desaparecidas piscaram como flashes. Mas não apenas isso. Uma nova imagem surgiu, clara e horrenda. A foto de um homem que Ana conhecia muito bem. Era seu pai. Não, não pode ser. A revelação atingiu Ana como um golpe. Por que o rosto dele estava ali? O homem que anos atrás havia se afastado de sua vida e se tornado uma memória nebulosa. Você nunca soube, não é? A voz de Maria sussurrou da escuridão, um tom de desprezo entorpecendo a mente de Ana. Seu pai estava entre nós. Ele também fez sua escolha. O que isso significava? O peito de Ana apertou com uma dor desconhecida. Como ela nunca soubera disso? Todas as lembranças de sua infância pareciam agora tingidas de segredos e mentiras. Ele nunca me contou sobre isso. Ela gritou, a raiva misturando-se ao terror. Sofia, antes ali como uma criança assustada, parecia mais confiante, os olhos brilhando com uma luz que a mãe não reconhecia. É isso que sempre quis, mãe. Ele era parte do que estamos fazendo, parte do que devemos fazer. A verdade a golpeou na mesma medida que a confusão a subjugava. Felipe observava a cena, sua expressão mudando entre a surpresa e o horror. Ana, você precisa entender. Isso não é apenas sobre você e Sofia. Isso vai além. Mas Ana não queria ouvir mais. O que mais ele sabia? O que mais a cercava nesse desejo de competição e desafio? A raiva ficou ainda maior quando Ana percebeu que Felipe, de certa forma, também fazia parte daquela teia. Antes que alguém pudesse reagir, o sótão parecia se desdobrar como um labirinto, sombras dançando pelas paredes, a luz piscando em um desespero frenético. Sigam-me, rápido! Ana gritou,
puxando Sofia e Felipe atrás dela. Elas corriam em direção à escada, mas o frio invadiu o ambiente, fazendo o medo tomar conta, e a risada de Maria se transformou em um grito, ecoando na escuridão. Ana não conseguia se concentrar. Sua mente girava como um carrossel, tentando descobrir o que fazer, como acabar com esse ciclo. O que o desafio significava? O que Sofia escolhera? Mãe, eu não posso voltar atrás. A voz de Sofia soou como uma faca, dilacerando a sanidade de Ana. Você não pode me tirar disso. O olhar da filha dançava entre o terror e algo que parecia ancestral. Então, um estrondo ecoou, e algo caiu do sótão. Era uma caixa antiga, se abrindo lentamente, revelando cartas amareladas e fotos. Ana lançou um olhar apressado para baixo e viu o nome, Desafio de Maria. Mas o que ficou gravado em sua mente foi a data, exatamente a mesma em que seu pai desapareceu. Está tudo interligado, gritou ela, a emoção se transformando em compreensão e dor. Sofia se afastou da mãe, virando-se em direção à caixa. Não, você não pode fazer isso, Ana implorou, mas a filha ignorou a advertência. Felipe hesitou, mas logo se juntou a Sofia, os dois perdidos em um mundo que Ana ainda estava lutando para entender. Os rostos de outras crianças desaparecidas circundavam aquele espaço, e a realidade começou a desmoronar em torno deles. Ana sentiu uma onda de desespero. Sofia, não! O que você está fazendo? Mas quando olhou para a caixa novamente, um grito perfurante surgiu. E então tudo se apagou. Quando a luz começou a voltar, Ana percebeu. Era como se o tempo tivesse parado e tudo tinha mudado. O sótão estava vazio, mas a sensação de algo terrível que havia se fortalecido estava presente. O que mais eles não sabiam? A verdadeira natureza do desafio estava só começando a emergir. Em um impulso, Ana puxou os braços de Sofia, tentando trazê-la de volta. Nós precisamos sair agora. E quando a luz se acendeu novamente, Ana viu a expressão de Sofia. Era como se algo a tivesse possuído, um brilho maligno que não era dela. A dor e o medo misturavam-se em um turbilhão dentro de Ana. Você não pode me levar, mãe, Sofia gritou. Agora, com uma voz que não reconhecia. Eu sou uma das escolhidas. É o que eu sou. E com esse grito, um poder desconhecido se manifestou. As paredes do sótão começaram a tremer e sombras dançaram por toda parte, como se o próprio espaço estivesse se manifestando em resposta à revelação. Ana estava paralisada. A realidade se desdobrava diante dela, e então um estrondo final saiu de dentro da caixa. Um ser nebuloso emergiu, uma fusão de todos os rostos desaparecidos, incluindo o de seu pai. Era um eco do passado, uma combinação de energias. Nós somos Ana. Você também é parte disso. A escolha sempre fora sua. Ana ficou em choque. Cada criança, cada espírito perdido estava ali, emaranhado com o que ela amava. O que isso significava para Sofia? E que moeda de troca isso exigia dela? As perguntas giravam em sua mente, e antes que pudesse gritar, tudo apagou novamente. A única coisa que restava era a escuridão e uma única certeza. Tudo. O que ela conhecia estava prestes a se desfazer. O caos ao seu redor era a única verdade agora. E no fundo do seu ser, Ana sabia que a batalha estava apenas começando. A escuridão tomou conta do sótão, e Ana se viu cercada por sombras inquietantes, os ecos das risadas de crianças misturando-se aos sussurros malignos. O ser nebuloso que emergira começou a se solidificar, e os rostos perdidos pareciam implorar por libertação. O pânico no peito de Ana se intensificou, e a dor de ver Sofia tão distante dela cortava como uma faca. Sofia, volte, por favor! Sua voz ecoou naquele espaço opressivo, mas a filha estava perdida em outro mundo. Mãe, você não entende. Isso é tudo o que sempre quis. O que sempre foi. A confiança e a certeza que emitiam de Sofia faziam o coração de Ana disparar.
Era como se a própria essência da filha estivesse sendo sugada para uma realidade que Ana nunca poderia imaginar. E então um grito surgiu, quebrando a tensão no ar. Era Felipe, gritando algo que Ana mal conseguia ouvir sobre as crianças que haviam desaparecido. Ao mesmo tempo, a luz piscou, revelando outra figura no sótão. Uma mulher, com uma expressão familiar, mas distorcida por um sorriso que parecia um convite ao abismo. "Olá, Ana", disse a mulher, e o reconhecimento veio como um soco. Era sua irmã Clara, a irmã que desaparecera anos atrás e que ninguém nunca tinha mencionado. "Surpresa!", Clara gritou, com um riso teteco. Ana sentiu o mundo desmoronar em torno de si. "Clara, como você pode estar aqui?" As palavras mal conseguiam sair de sua boca. "Você estava... Não, você se foi. Você não pode estar aqui." Tudo dentro dela começou a se agitar em um furacão de emoções. Por que agora, neste momento? E como Clara e Maria estavam conectadas a isso? "Ah, mas eu estou aqui, Ana. Eu sempre estive." Clara se aproximou, as sombras a seguindo como se a desejassem. "O desafio é mais do que imagina. Ele nos trouxe de volta. Todas nós vamos vencer, você e eu." Sua voz soava doce, mas havia uma frieza que fazia os pelos da nuca de Ana se levantarem. Sofia estava em transe, parecendo completamente intrigada. "Mãe, ela é uma das escolhidas. Como você não vê?" Ana lutou contra a versão de sua própria irmã enquanto tentava buscar uma resposta. "Não, Clara, você não pode querer isso. Não depois de tudo o que aconteceu." O desespero se misturava à raiva e a luz do sótão parecia pulsar com cada emoção. Felipe estava paralisado, os olhos saltando entre Ana e Clara. "Você não pode deixá-la fazer isso, Ana. Não podemos. Não pode ser o caminho." Mas Clara apenas riu. "O caminho é esse, a escolha dela. Eu só estou mostrando a Ana o que foi negado a ela, o que todos perdemos." O tom dela era tentador, mas Ana percebia que algo mais sinistro estava em jogo, e no meio dessa confusão, a caixa de madeira que começou tudo isso começou a brilhar intensamente. Os rostos das crianças desapareceram, e uma nova imagem apareceu. A casa, a escola, as sombras, tudo estava interconectado. "Você quer saber qual é o verdadeiro custo?" A voz de Maria ecoou novamente, dessa vez mais sombria. "Você pagará com o que ama, Ana." Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? E a verdade que Clara trouxe à tona a deixou ainda mais ansiosa. "E se eu não conseguir? E se perder tudo?" A pergunta a consumia. A luz piscou novamente. E naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo. Antes que pudesse processar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Foi Sofia. E a expressão dela transpirava dor. "Mãe, eu não posso controlar. O que eles querem de mim?" A filha parecia despedaçada entre dois mundos. Um dilema que Ana não podia resolver. O carinho se transformou em pavor. E Ana percebeu que o que estava realmente em jogo era seu poder, a conexão com o passado, a possibilidade de rever sua irmã, mas a um preço que ela não poderia pagar. Antes que pudesse tomar uma atitude, a luz apagou-se abruptamente, mergulhando todos em um silêncio mortal. E no meio desse vazio, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se tudo aquilo nunca tivesse acontecido? Se Clara não tivesse desaparecido? O que ela realmente perdeu? O que mais estava prestes a ser revelado? Ana se viu em um dilema, não apenas entre salvar Sofia, mas descobrir quem ela realmente era. Outro grito ecoou na escuridão, e Ana soube que, independente do que fosse, a verdade a aguardava. E no fundo do seu ser, a dúvida pulsava. Estaria disposta a descobrir? A escuridão parecia ter vida própria, enquanto Ana, Sofia e Felipe estavam presos no sótão. As visões de rostos conhecidos tomavam forma e paralelamente apavoravam. Clara, ou melhor o que restou dela, aproximava-se com um sorriso inquietante. "Você sempre quis entender, não é?"
A voz dela soava sedutora, repleta de promessas que lembravam muito os ecos da infância, mas tinha um peso sombrio. Ana sentia seu coração acelerar. Clara, pare! Você não pode fazer isso. Mas a irmã brincava com as sombras, como se estivesse dançando em um campo de flores mortais. Eu sou a chave para isso, Ana. Uma escolha. Precisa ser feita, e só você pode decidir. Sofia estava paralisada. Mãe, eu não posso perder Clara de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto da filha, mas Ana sabia que aquilo não era apenas sobre as duas irmãs. Era sobre todos que haviam desaparecido, incluindo a verdade que a trazia de volta àquela escola. A escola que deveria ser um refúgio, agora um campo de batalha. Você tem que libertá-la. Você precisa me deixar entrar. A urgência na voz de Sofia a fazia tremer. É a única forma de salvarmos as nossas almas. Ana olhou para o ser nebuloso, as vítimas e a própria Clara entrelaçadas em uma dança macabra. E se eu não quiser? E se a resposta não for assim tão simples? Ela sempre combatia a arbitrariedade do desafio. As vozes aumentavam de volume. Uma melodia de pesadelo. O sótão tremia. Felipe gritou, quebrando o torvelinho de pensamentos. Ana, agora! Ele estava próximo demais, mas com uma determinação que a trouxe de volta à realidade. As memórias, você precisa delas. O que você perdeu? Num segundo de clareza, Ana percebeu. Ela não tinha apenas que escolher entre Clara e Sofia, mas reescrever sua própria história. Não sou uma peça nesse tabuleiro. E não deixarei que me transformem em algo que não sou. O desespero e a força se misturaram em sua voz, ecoando pelos corredores, e foi nesse momento que tudo se intensificou. O sótão começou a girar, as sombras se contorcendo em torno deles. Ana se lembrou dos risos de sua infância, do calor do amor, da dor da perda. Eu escolho ser livre, livre de todos os medos, livre de tudo isso. A paixão em suas palavras parecia fazer tremer o chão. Um grito estourou da caixa. As sombras se agitaram em um frenesi, e de repente tudo estourou em luz. O espectro de Clara hesitou, seus olhos cheios de confusão e dor. Ana! Agora soava, mais fragilizada. Não! E com isso, Clara foi tragada pela luz que emanava da caixa. Uma onda de transformação preenchia o espaço. Ana agarrou Sofia, puxando-a para perto. Vamos, agora! E como um feitiço quebrado, as silhuetas das crianças desapareceram na luminosidade, deixando para trás apenas um eco suave. Quando a luz finalmente se dissipou, o sótão agora estava vazio, exceto por eles. As sombras se foram, mas a sensação de perda ainda pairava no ar. Nós conseguimos, disse Ana, mas a insegurança em sua voz dizia o contrário. Nós realmente conseguimos? Sofia olhou com um misto de alívio e tristeza. Mãe, e se elas voltarem? E se isso tudo se repetir? As lágrimas escorriam, e Ana a abraçou forte. Nunca mais eu puder evitar. Mas no fundo, uma pequena dúvida a perturbava. Enquanto desciam as escadas, Ana percebeu que algo ainda precisava ser resolvido. A verdade sobre seu pai e as mentiras que a envolveram desde sempre a atormentavam num eco distante. Mas em vez disso, ela escolheu focar no que tinha, sua filha. Uma nova passagem se abria. Mas os desafios anteriores a seguiram, e assim Ana decidiu: vamos começar de novo, com a verdade de verdade, sussurrou. O sol começava a nascer, e embora o passado deixasse feridas, havia um futuro a ser construído. E nesse exato momento, a sensação de esperança brotou dentro de Ana. Mesmo diante de incertezas, a vida estava diante delas novamente. Você precisa se inscrever agora para acompanhar as próximas histórias cheias de emoção. Não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabou de ler. E compartilhe agora este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Eles vão agradecer, e você também.